Oi, gente, vim falar com vocês aqui a respeito de um assunto bastante sério, tá? Mas é uma transformação que está ocorrendo no nosso planeta, no nosso estilo de vida, e é importante a gente tratar por aqui também. A princípio parece bobo, mas os homens estão perdendo a atitude perante as mulheres? Então sim. Vocês sabem por quê? Eu vou ter que me aprofundar bem para falar sobre isso aqui, tá? Não vai ser leve não o assunto. Mas vamos lá. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, como é que era a dinâmica da relação masculino-feminina? Os homens faziam pelas mulheres e eles também faziam às mulheres, as com crase, tá? A elas, faziam algo a elas. Como assim? Eles bancavam, pagavam as contas, cuidavam, protegiam e usavam elas para o que eles queriam. Né? Não era assim que funcionava? É. A mulher também ajudava em casa, né? Tô dizendo que não, não. O que eu tô falando aqui é, os homens faziam por elas, pagavam as contas, traziam a comida para casa, trabalhavam, não sei o que, cuidavam e tinham elas como objetos deles, que eles podiam usar como eles quisessem. Legal? Legal. O que começou a acontecer? Ter muito mais mulher do que homem no mundo. Então, muitas mulheres ficaram sem parceiro, vamos dizer assim, e por conta disso tiveram que começar a se bancar. Legal. Agora essas mulheres estão se bancando. E aí, o que houve? Essas mulheres que se bancavam, quando iam se relacionar com algum homem, não aceitavam que eles a usassem. Por quê? Eu não preciso desse macho não tenho que tolerar abuso dele não. Perfeito. Maravilhoso. Lindo. Vamos seguir. Continuando a nossa historinha. A partir do momento que alguém se banca, esse alguém não tem que tolerar atitudes desagradáveis do outro alguém que antes lhe bancava. Isso serve só em relação homem e mulher, casal? Não. Papais e filhinhos, mamães e filhinhos também. Prova do meu feijão, come do meu feijão, prova do meu cinturão, né? Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai seguir as minhas regras, vai fazer o que eu quiser, vai me obedecer, né? Então, gente, o que aconteceu? A mulher está abrindo mão do benefício colateral de ser bancada em prol do benefício que hoje elas consideram maior de ter liberdade, de não precisar se submeter às vontades de macho nenhum, vamos dizer assim, né? Como uma criança que antes dependia dos pais e arrumou um emprego, não precisa mais depender, não tem que mais tolerar, obedecer o que os pais querem, né? Ótimo. Concomitantemente a isso, o que está acontecendo? Uma consciência muito maior com relação ao espaço da mulher, o espaço que deve ser respeitado. Até muito pouco tempo atrás, a mulher ficava esperando que as coisas acontecessem a ela. Ela não tinha atitude de fazer nada acontecer. Ela era a vítima do universo. Ela estava à mercê do que acontecesse em torno dela. Então, o cara mais entrão, o cara que chegava junto, não sei o que, ia lá, invadia, pegava e tal. Legal, e as meninas achavam lindo isso. Homem de atitude, não sei o que, não sei o que. Né? Só que o que acontece? Existe uma medida a ser respeitada nessa atitude, que é a medida do conforto, vamos dizer assim. Quando a mulher quer que você tenha atitude com ela, quando ela não quer. Porque o que estava acontecendo também? O homem, como a mulher esperava que a coisa acontecesse a ela, e em geral muito poucas sabiam colocar limite, elas eram estupradas com muita frequência. Estupradas.
mesmo uma relação de namoro, que seja, de casamento, porque elas deixavam a coisa acontecer e não sabiam colocar limite naquilo e nem sentiam que podiam colocar limite naquilo. E agora o que está vindo é uma consciência, um mar, uma onda, um tsunami imensa de consciência a respeito disso. Esse caso agora do Prior, que está em alta, vai trazer mais consciência ainda para a gente, e os homens vão tomar mais cuidado ainda com relação até onde eles podem ir com as mulheres. Então os homens estão super confusos. Então, porque todo homem é um estuprador? Toda mulher é estuprável? Se eu sou uma criatura sem vontade, sem bordas na vida, sem limites, qualquer um me invade, né? Se eu começo a descobrir que eu posso colocar limite, opa, peraí, já param de me invadir, né? Então o que está acontecendo no nosso mundo agora que é confuso para ambas as partes, que nunca aconteceu? A mulher está descobrindo que ela pode agir na vida. Que ela pode inclusive pôr limite, que ela pode se proteger. E antes não, antes ela só deixavam as coisas acontecerem, eram levadas. E pronto. E ficavam se sentindo mal, mas não sabiam agir de outra maneira, porque foram criadas para não ter essa ação a vida inteira. Foram criadas para serem abusadas a vida inteira. Foram criadas para esperar que alguém viesse, pegasse elas e levasse pela vida. E agora elas estão aprendendo a ir para a vida, a ter iniciativa, a fazer, a realizar. Então antes aquelas meninas que só esperavam que as coisas acontecessem, agora estão fazendo as coisas acontecerem do modo que elas acham mais legal para elas. Isso está deixando todo mundo confuso, mas é um ajuste necessário e saudável, tá? Elas foram de um extremo a vida inteira, agora elas estão indo para o outro, tanto que elas estão enaltecendo o feminino, poderosa, linda, incrível, maravilhosa, perfeita, exagero, né? Mas, se a liga da baladeira estava esticada lá para o outro lado, é natural que agora ela vá para o outro. E vai equilibrar em algum momento. Em algum momento, homens e mulheres vão saber se tocar de uma maneira agradável para os dois. Mas, por enquanto, a gente ainda está na volta do feminino, na revolta do feminino, na reação ao abuso. Só que o que acontece também? Tinha um benefício colateral, um ganho secundário em ser essa criatura que espera ser levada pela vida? Tinha. As outras pessoas eram responsáveis por você. Tinham que cuidar de você, você podia botar a culpa no outro, dizer que foi o outro. E isso está acabando. E eu acho isso ótimo. Sabe por quê? Porque agora cada um vai ter que ser responsável por fazer a sua parte. Não vai mais ter isso de sobrecarga de um fazer mais do que o outro. Porque sempre que alguém faz mais do que os outros devem àquele que fez mais. Sempre que alguém paga a sua conta, você deve algo àquela pessoa. Subconscientemente, energeticamente. Sempre que alguém paga as coisas para você, você está devendo algo àquele alguém. Sempre que alguém faz coisas por você, você está devendo algo àquele alguém. E se você não sabe disso, se você acha que não, que tudo bem eu receber, tudo bem pagarem para mim, eu acho que você está pagando essa conta de outras maneiras, sem perceber. Tá? Então, gente, falando aqui do Prior, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi nem se não foi. Se foi, eu não acredito que ele deva ser destruído por isso, eu acredito que ele deva ser repreendido, mas não destruído. Eu acredito que ele possa ter aprendido, ou que ele ainda possa vir a aprender. Eu não acredito que os seres humanos devam ser destruídos por terem seguido um fluxo energético que estava aberto. Tá? Eu acredito que deve haver um ajuste para todo mundo viver legal em harmonia. E que realmente, se aconteceu, as moças, fica aqui o meu lamento e o meu conselho de que vocês aprendam a se cuidarem melhor e a impor limites, porque isso tem muito a ver com energia. Energia e oportunidade. Se existe uma oportunidade, um campo aberto, e vem uma energia desequilibrada, aquela energia entra. Especialmente se ela estiver mal intencionada.
né? Mal intencionado, com intenções egoístas, tá? Não estou defendendo nem acusando ninguém. Só estou dizendo que se eu desmaio de bêbado num beco escuro, a tendência é que eu seja assaltado, que roubem um órgão meu ou me estuprem, né? Eu não estou cuidando do meu corpo. Mas se eu estou alerta cuidando do meu corpo, é mais difícil alguém vir me invadir, me roubar, né? Então, gente, vamos tomar cuidado nessa questão da imposição de limites, tá? Não vamos só culpar o mundo pelo que nos acontece. Se algo acontece é porque esse algo é acontecível. Se algo me invade é porque o meu campo está aberto para isso. Vamos dar uma trabalhada nesse campo aí. Mais uma vez, não estou querendo culpar ninguém por isso. Eu estou falando da dinâmica de como funcionam as energias na vida, tá? Funciona assim. Se tem um ladrão passando na rua e ele passa por alguém que é roubável, uma vítima, vai dar liga, vai assaltar. Se tem um ladrão passando na rua e ele passa por alguém que não é roubável, alguém que é alerta, que é atento, que está de olho, que percebe, ou que está pronto para se defender, ele não vai roubar. Entendeu? Então, não sou mulher, não entendo essa dor. Mas infelizmente deve ser uma situação com as quais as meninas estão acostumadas, tá, a passar de uma forma ou de outra, porque foram educadas a aceitar, sorrindo. Desde quando você pega sua filhinha criança e obriga ela a cumprimentar aquele tio, aquela tia que ela não gosta, você está dizendo, ó, você tem que aceitar que pessoas que, mesmo que você não queira, mesmo você se sentindo desconfortável, te abracem, te beijem, te toquem. Vai lá, abraça seu tio, a criança não quer. Você vai obrigar ela. Você está induzindo seu filho ou sua filha a ser estuprável. Tá? Então respeite o querer das crianças também. Não obrigue a criança a estar abraçando, beijando que ela não quer, não. Porque isso é um estupro. Tá bem? A gente criou uma geração inteira de pessoas estupráveis porque a gente queria alimentar a nossa vaidade. Mas todo mundo gosta do meu filho. Gosta, mas está lá a criança sofrendo para atender as demandas desses adultos imbecis. Né? E aí depois a criança aceita quando o marmanjo vai e enfia o que quer nela, porque ela aprendeu assim, porque mamãe mandou, papai obrigou ela a aceitar que tocasse nela mesmo que sem ela querer. Né? Então vamos respeitar o bem-estar das crianças. Se ela não gosta da pessoa, não quer que a pessoa encoste nela, pelo amor de Deus. Né? Isso é básico, é ridículo. Se obrigar uma criança a abraçar, beijar uma pessoa que ela não quer, ou ser beijada, ser abraçada por uma pessoa ela não sentindo bem, ou você ir abraçar e beijar uma criança sem ela estar sentindo bem com isso, você é um estuprador, meu querido. Você está criando um ser humano estuprável. Bom? No mais, acho que dá para terminar com um resuminho, né? Todos estamos aprendendo. Fomos jogados aqui nesse planeta sem muita orientação. A geração anterior é doente, a nossa geração é doente, mas a gente pode criar uma geração curada. Mas para isso a gente tem que ampliar e aplicar a nossa consciência. Uma consciência diferente no planeta. Tá? Pessoas que antes tinham o ônus e o bônus de ser bancadas, agora estão se bancando. E agora tem o ônus e o bônus de se bancar. O ônus e o bônus de ser bancada, os outros fazem por mim. Os outros fazem comigo. O ônus e o bônus de se bancar, eu tenho que trabalhar para conseguir minhas coisas, mas eu sou dona de mim. Ninguém me invade sem a minha permissão, sem a minha autorização, sem o meu querer, sem o meu desejo. Legal? Ficou bem explicadinho. Mais uma vez, qualquer mal entendido, estamos aqui para saná-lo, tá? A intenção é boa. Estou tentando entender esse mundo tanto quanto vocês, estou tentando transformar ele um pouquinho melhor. Tá?
aos juízes de plantão, o que de bom vocês têm feito pelo mundo, além de atacar outras pessoas, hein? Além de tentar destruir outras pessoas, só porque vocês estão sentindo algo no momento, sem perceber a realidade, sem ver os lados, sem entender amplamente a situação, porque vocês estão agindo com o que vocês estão sentindo, com informações parciais, tentando destruir pessoas com base num ponto de vista limitado, né? Vocês são injustos. Então cuidado com os sábios e os juízes da internet, que já decretaram diversas sentenças por aí, tanto exageradas como a pessoas inocentes, como também já foram injustos por outro lado, e isentaram de responsabilidade pessoas só porque simpatizavam por projeção com a situação ali ocorrendo, né? Por valores próprios, desprezaram a dor de um lado e passaram a mãozinha na cabeça porque gostam do outro, né? O que eu trato aqui é de responsabilização e transformação, não de destruição de nenhum ser, tá bom? A gente não destrói um ser, a gente altera o comportamento disfuncional nele. A gente pode discordar em muitos pensamentos, mas a gente não precisa destruir alguém por causa de um pensamento divergente que a pessoa tem. Tá bem? Acho que dá para terminar com o velho arrependei-vos, né? Só que o que é arrependimento? Não é só dizer, ai, desculpa, eu errei, não. É perceber o erro, perceber os resultados do erro, sentir que aquilo não foi legal e transformar-se de uma maneira a agir de uma forma diferente. Não é apenas se sentir mal porque foi pego. É reconhecer que aquela situação não é legal e não realizar mais. Reparar o dano e passar a realizar coisas boas. Tá? O mundo é um pouquinho mais complexo do que a sua limitadíssima percepção é capaz de entender. Tá bom? Então vamos olhar bem a maneira como a gente se trata e trata os outros. Mais meninas, quanto mais vocês forem capazes de cuidar de si mesmas, menos vocês vão precisar tolerar abuso de outras pessoas. Tá bom? Porque se eu dependo de alguém, aquela pessoa tende a se sentir um pouco dona de mim e tende a me usar um pouco da maneira que ela quiser. Mas se põe nessa situação quem quer. Tá? É isso. No mais, sobre o Priozinho, eu acredito que talvez tenham acontecido algumas coisas desse tipo, mas que ele vai se sentir tão mal com tudo que está acontecendo que não vão mais voltar a acontecer. Tá? Eu considero a conscientização mais efetiva que a punição, porque a punição só funciona num contexto de fiscalização. E a conscientização funciona o tempo inteiro, porque você é seu próprio fiscalizador. Não precisa ter ninguém olhando para você não fazer, né? Então vamos conscientizar as pessoas sobre a empatia, sobre gerar sensações boas nos outros, sobre respeitar o espaço dos outros e sobre não prejudicar, não se aproveitar de ninguém. Que aí as próprias pessoas vão tratar de cuidar disso. Não vai precisar ter câmera de segurança, testemunha, nem ninguém olhando para elas não fazerem. Enquanto que alguém que não faz porque tem medo de ser punido, muito provavelmente vai fazer se considerar que pode não ser pego. Beijo, gente.